Canal Niterói Podcast Tintim. Tintim. Vou apresentar minha convidada, porque hoje é o Canal Niterói Podcast com a empreendedora, advogada, ela é esposa, ela é mãe de um casal, avó do Francisco, mediadora sênior judicial e extrajudicial, CEO, fundadora da Câmara de Mediação, Mediate, Diálogos e Soluções. A minha convidada é Alcilene Mesquita. Tudo bem, meu amor? Oi, Cláudia, tudo ótimo. Que bom que tá aqui. A gente está aqui. Pois é, foi finalmente tempo. A coisa aconteceu. Exatamente. E eu tô muito feliz. Também tô. E parabéns, porque hoje é aniversário dela, tá? Então a energia do trabalho fica melhor aqui hoje com a gente, né? É, presente de aniversário. É. Então, meu amor, eu queria saber, acho que todo mundo que está aí, esse termo, né, advogada de mediação, queria que você falasse um pouco sobre esse termo. O que acontece? Primeiramente, olá pessoal, estou muito aqui feliz de falar aqui com o canal Niterói, é uma honra, é um trabalho que a Cláudia vem fazendo, desenvolvendo aqui em Niterói, não só em Niterói, né, porque passa no Brasil todo e até lá fora também, né? Passa pelo YouTube, né? Então, obrigada, realmente querida. é o canal. Uhum. Então, eu fico muito feliz de estar aqui participando disso. O que acontece, Cláudia? Existe a advogada, tá? E a mediadora. Então, a advogada, ela tem a sua função, ela é assistente jurídica, né, do seu cliente. E a mediadora, ela é o terceiro imparcial que vai tentar restabelecer a comunicação entre as partes. Por exemplo, você está com uma demanda. Outro dia você estava falando sobre inventário, né? Isso que eu queria falar com você. Eu acho que o termo que eu usei foi. Eu não soube falar muito bem, mas é porque eu quero falar de mim, então. Eu estou com 4 anos que eu estou no inventário e nada acontece, nada é resolvido. Como é que você entraria, né, para me ajudar com isso? Então, o inventário, a gente que é advogada, a gente costuma dizer que o inventário, você tem data para entrar, mas não tem data para sair, né? Quando você ajuiza, né, no judiciário. Porque o que acontece? Muitas vezes no inventário acabam criando filhotinhos de inventários, que é o quê? O espólio está lá tudo habilitado, tudo certinho, aí um morre. Aí começa a criar um inventário do inventário. Então a coisa não tem fim. E fora também a morosidade do judiciário, né? Porque pouco funcionário, poucos juízes para julgar, a demanda é muito grande. Nós estamos aí com quase 80 milhões de processos no Brasil, entendeu? Então é muito raio de processo, né? E são poucos os juízes para poder fazer esse julgamento. E a mediação, o que acontece? Ela tem um respaldo da Lei 13.140 de 2015, né? A mediação veio justamente para você tentar acelerar e minimizar essas questões que podem ser resolvidas de forma autocompositivas, entendeu? Então, na mediação, você restabelece a comunicação sobre em relação àquelas duas pessoas, tá? Porque muitas vezes, num conflito, você está falando 6, a outra está falando meia dúzia e as pessoas não se escutam. Mas voltando ao que você perguntou sobre o inventário, tá? Como poderia ser feito? Você falou que está 4 anos se arrastando, né? O termo, né? Que todo mundo fala isso. 4 anos se arrastando. Realmente porque depende da burocracia, aí depende de certidões, aí depende de documentos que as partes têm que entregar. Então, são vários fatores. E fora também aquele fator subjetivo entre os herdeiros, né? Que muitas vezes o inventário ele demora porque tem questões subjetivas com os herdeiros que eles não trataram isso. Então, eles botam tudo no inventário. Eles botam tudo aquela coisa para fora. Tipo assim, mamãe dava mais atenção para fulaninho. Exatamente. Então, quando mamãe morreu, ferrou, né? Não fala outra coisa. Então, a mamãe morreu, deixou 3 apartamentos, mas ela gostava mais da Cláudia. Mas o Joãozinho, ele também é herdeiro. Então, ele se sentia preterido com a mãe. Então, quando chega nesse momento do inventário, o que ele puder botar de empecilho, ele vai botar.
Aí a gente vai ver quem realmente é essas pessoas. Então. Assim, porque muda muito. Muda. Comigo mudou, tá? Por isso que eu tô te falando. E eu acho que muita gente passa por isso, e isso não é muito colocado, não, sabe? Por isso que é legal a gente falar sobre esse exemplo, né? E você poder ajudar de alguma forma, né? Falando isso pra mim e pra quem tá assistindo. Exatamente. Que tá passando por isso, né? Onde ele pode trabalhar, onde o mediador pode trabalhar, as responsabilidades, né? E a mediação de exemplos. O que você pode falar um pouco disso pra gente? A mediação, ela pode atuar em várias áreas, tá? Por exemplo, na pandemia, tá? Quando deu aquela coisa, 16 de março, fechou tudo, né? Então, a gente conseguiu... nós fizemos muita mediação online, né? Que aí a lei permite que você faça mediação online, tá? Então, nós fizemos mediações na área trabalhista, fizemos mediação na área de distrato societário, fizemos na entrega de imóveis, porque o que acontece? Tinha até um imóvel que era um salão de beleza. Foi a primeira coisa que fechou, né? Uma das primeiras coisas. Lógico, não podia. Então, o que acontece? A locatária tinha 2 meses que ela tinha alugado. Olha isso. Olha isso. Chega a passar mal. Não, com isso. chega a dar uma dor no coração aqui. Porque ela investiu em obra. Não, porque investe, né? Tipo assim, cadeira, bancada, esmalte, tudo, né? Então, ela tinha 2 meses que ela tinha acabado. Foi em março que fechou, ela não tinha inaugurado em dezembro. Olha só. Gente, é muito dó, né? Então, a gente conseguiu fazer uma mediação entre o locador e o locatário. Foi necessário... Foram necessárias 4 sessões de mediação, E tá? como é que ficou o final disso? Cara, ela conseguiu. O que acontece? O mediador, tá? A figura do mediador é o terceiro imparcial. Então, ele vai construir com vocês, tá? Ele vai dar ferramentas para vocês que estão envolvidos no conflito enxergarem um pouquinho como construir, entendeu? Como você sair daquela coisa que você acha que não consegue. Porque a gente está de fora. E você, o advogado, porque tem muito advogado que fala assim, mas eu sei fazer um bom acordo, eu sei como fazer acordo. Não vai fazer, porque você é advogado de uma das partes. Você tem interesse em uma das partes. Nada mais óbvio que realmente, você tem que realmente puxar o quê? A sardinha para o seu cliente. Exatamente. Então, a figura do mediador, inclusive, tem escritórios grandes que já tem, assim, como um prestador de serviço, um mediador ad hoc. Entendeu? Porque você tem escritórios grandes que tem o quê? O contador, tem um avaliador, tem um perito. E aí tem um mediador também. Porque antes dele ajuizar a ação... Dentro, né? Antes dele ajuizar a ação, tá, do seu cliente, ele passa para esse núcleo e o mediador, ele trata isso. E sai todo mundo feliz. Gente, você quer coisa melhor do mundo do que você conseguir resolver um problema em um mês? Eu consegui resolver. Lá, eu não, né? A Câmara Mediática conseguiu resolver um problema de um divórcio que estava começando, estava extremamente escalonado o conflito entre o ex-casal. E os advogados estavam assim, estavam vendo que se entrasse com a ação, aquilo ia se arrastar. Aí um colega advogado conversou com a outra colega advogada e falou, vamos tentar fazer na mediação? E fez. Gente, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito boa. Que bom. Me fala da OAB, né? Você trabalha lá, você é da mediação, né? Isso. Como é que é? Me fala. Eu tô a presidência da OAB, né? O presidente Luciano Bandeira e a nossa querida vice Ana Tereza Basílio, me convidou, né, para fazer parte como coordenadora regional da Comissão de Mediação do Rio de Janeiro. Então, é a nível Rio de Janeiro. Bacana. E é a eleição, né? Tá chegando aí. Esse é um capítulo à parte. Deixa eu só te apontar um pouquinho mais o que é esse trabalho da coordenação regional. A gente leva para as subseções, tá, do Rio de Janeiro, no interior, temas sobre mediação. Então, existe várias subseções que não tem assim, não tem nem a comissão de mediação, né? E aí a gente leva esse tema, faz seminários, chama palestrantes de renome, né, renomados, palestrantes da área, professores, né, juristas,
e a gente leva isso para as subseções do interior. Ah, isso é muito legal. A gente já fez, fizemos em Volta Redonda, fizemos em Cabo Frio, já fizemos em Angra, já vamos fazer agora em Campos, em Itaperuna. Então, é um trabalho, eu adoro, né? Porque eu sou apaixonada pela mediação. Não, então... realmente, porque tem que ter uma sensibilidade, uma conexão ali, né? Você tem que ter uma calma. Muita empatia também. E você tem essa calma, né? Pelo menos comigo aqui, você pelo que eu sinto de você. Eu, enquanto mediadora, eu visto o chapéu. Exatamente. Né? Eu coloco o chapéu de mediadora. Porque é difícil, Cláudia, você ser advogada e depois desconstruir tudo isso Porque eu era extremamente beligerante como advogada, né? Eu costumo dizer que depois que eu fui mordida pela mosquinha da mediação, eu sou outra pessoa. Eu tenho uma ex-sócia, que é minha amiga também, a Ana Paula, ela fala que se conhecesse a mediação antes, ela não tinha se separado. Não, porque realmente você começa a fazer leituras diferentes, entendeu? Você começa realmente através da escutativa, de um olhar mais humanizada, você começa a escutar um pouquinho melhor, aí fazer uma leitura melhor daquela pessoa que está vivendo com você, ou do seu irmão, da sua mãe, ou de quem está ao seu lado. E realmente existe, assim, como resolver, né? Nem tudo pode ser colocado assim, né, de uma forma muito impulsiva. Eu acho que entra essa coisa, né, como resolver, né? Pelo que eu penso, né? Porque eu não entendo, né? Eu estudei para te entrevistar. Tu fez o trabalho de casa. Mas... E o que acontece? A mediação, muitas vezes as pessoas falam assim, é um bom de papo, é uma pessoa que é boa de papo e consegue resolver. Não é isso não, gente. Eu estudei, nós estudamos muito para ser mediador, porque são várias ferramentas. Você tem que estudar bastante questões, né, neurolinguística, tem que ter prática. Eu fiz mais de 350 horas para poder ter o título de sênior, tá? Porque eu sou mediadora me fala judicial, um pouquinho, né? E queria que você falasse um pouco da sua formação, tá? Conta para mim um pouquinho. Bom, inicialmente eu fiz a administração de empresas, né? Isso antes de casar, antes de ter filho e tal. E aí depois, quando eu já tinha o meu filho Ângelo Antônio, aí eu já estava morando aqui em Niterói, aí eu resolvi fazer o curso de Direito. Aí no segundo ano fiquei grávida da Ana Clara. Aí terminei a faculdade, né, de Direito, e aí depois fiz a pós-graduação de Direito do Consumidor na EMERGE. Aí, você tem 2 faculdades? Temos, né? Administração. Temos aí. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Não, temos. A mediadora! Temos a mediadora e a advogada. Não, tenho. Tem 2, né? Tenho. E... Quais são? Administração de empresas e Direito, né? Direito. Mas eu sempre quis, né, desde muito pequena, fazer o curso de Direito. Mas problemas financeiros na época, né? Porque era muito caro você fazer um curso de Direito naquela época. Só tinha a falecida Gama Filho, né? E tinha Santa Úrsula, tinha algumas aí. Você foi palestrante também do Rotary. Até te conheci, eu conheci. A gente se reencontrou no Rotary, né? Como é que é essa coisa de palestrar? É interessante? Você gosta? Eu gosto. Lá no Rotary, aliás, eu fui convidada inicialmente pela querida Matilde, né? Matilde Sleiber. Beijo pra você, Matilde. Maravilhosa! Beijo! Musa. Inspiradora. Então, ela convidou e eu acabei indo também para o outro clube, que o nosso querido amigo Américo Luzio, né? Que faleceu. E ele convidou, Ulisses também, né? E aí eu fiquei no Niterói Leste. Ficamos, né? Fazer a gravação lá, a gente se conheceu lá. E aí é muito interessante, né? Que a proposta do Rotary é fazer o bem sem olhar quem. Então, vai muito em encontro, né, com o que eu penso. Foram grandes momentos nossos lá, né? A gente fez muita campanha, muita causa boa. Muita causa boa, assim, a questão
dos hemofílicos, Aham. vacinas para meningite lá no Campo de São Bento. Exatamente. Poliomielite também. Não, muita coisa. Me fala sobre a IFEC. Ah, o IFEC. IFEC é O IFEC. o IFEC é maravilhoso. O Instituto de Fomento à Educação, Cultura e Cidadania. Eu já estou no IFEC como professora titular, acho que tem uns 6 anos, eu acho. Nossa, 6 anos, eu estava vendo na sua rede social. o Stelling, professor Stelling, beijo. Ah, o Thiago, Stelling, eu conheço ele. Então, todo outubro tem um curso de cidadania. Uhum. E aí eu sempre faço uma matéria sobre cidadania, sobre mediação. E é sempre muito interessante, muito interessante. Você dá aula também? Então, a gente nem em outubro já tem uma data marcada, o cronograma. Então, outubro é de lei. Eu vou lá segundo sábado, de manhã. Essa troca é muito boa, né? Eu adoro muito. Beijo pra você, Stelling. Beijo. Agora, me diz uma coisa, essa coisa de... a gente já falou como que você fez seguir na carreira de mediadora de conflitos. Aham. A gente falou sobre a coisa do conflito já, mais ou Aham. menos, né? E com tudo isso, eu queria falar agora um pouquinho da mãe e da avó. Né? Como é que é você, dentro dessa situação toda que você vive casada já há bastante tempo? Quanto tempo você quer? Tô no segundo casamento. Né? Mas no Como é segundo que já essa tá 17 anos, né? 17 anos. Como é que é essa descoberta de ser avó? Ai, gente, É diferente da não, mãe? é diferente. Porque eu também sou, mas a minha mora longe, né? Queria Imagino como é que você deve ficar, porque o que aconteceu? Eu sempre falei assim para meus filhos, né? Para Ana Clara e para o Angelinho, que eu chamo de Angelinho. Sou muito nova para ser vó ainda. Hein? Então, sempre falava isso, né? Só que aí Francisco veio rasgando o coração de todo mundo, né? Ele é um Eu vi as fotos Ah, sua com ele, tão lindo, né? Os dois, essa conexão, né? Você fica até Tem. emocionada. Eu emocionada. Eu já sabia que você ia chegar a esse ponto. Porque deve ser um amor surreal, né? Você pode fazer tudo com ele, né? Não tem mais aquela... Não, dá vontade de estragar, né? Mas aí a gente não estraga, tá, Carol? Eu não vou estragar, não, prometo. A mãe. Então... Ele é muito fofo, muito inteligente. Não é porque é meu neto, não, mas ele é muito inteligente. Você sabia que ele tem 1 ano e 9 meses, mas eu ensinei a ele, tá? Como eu ensinei também para meus outros filhos, a rua e o número da casa. Eu tô passeando com ele, aí eu falo, você mora onde? Aí ele fala o nome e a rua. Direitinho, cara. E tá bem novo pra isso, 1 olha ano e só. 9 meses. E quando ele tinha 1 ano e 3 meses, a primeira palavra, ele chamou vovó Ausch. É mesmo? Muito lindo. Não, deve ser cada momento, assim, que realmente é uma coisa... É um amor... Eu sei porque eu também tenho, mas eu tô muito distante, né? Mas ele é muito fofo. Nossa. Você já falou da ESA pra gente? Então, a ESA, ela é a Escola Superior da Advocacia. Na época que eu estava com o nosso querido eterno presidente Toninho, né? Falecido também. Aham. Então, eu fui tesoureira, né? Diretora tesoureira que eu estava na chapa, né? Na diretoria da OAB. Então, eu fiquei como tesoureira da ESA, né? Da escola, e da OAB Niterói. Então, foi um trabalho muito bonito, né? Porque é um curso, é uma escola feita para os advogados, né? E ela tem como finalidade fazer essa atualização da advocacia. Então, na época, a ESA, ela desenvolvia vários cursos, até de forma gratuita, para justamente você dar esse apoio para o advogado. Tem muito advogado também que não tem tempo e também não tem nem recursos para fazer cursos. E a ESA, ela fornece isso, entendeu? Então, é muito interessante. Vamos lá. Então, eu queria uma coisa assim que eu tenho curiosidade de saber qual foi, assim, dentro da sua área, a que você mais teve, assim problema, assim, que foi, assim, mais pesado. Não, tiveram vários, né? Porque só para você ter uma ideia... Não precisa contar, eu sei que você não pode contar essas Não, coisas. posso contar, mas eu posso contar só o objeto. Aham. Então, quando eu estava cumprindo as horas, porque você
Por exemplo, para ser mediadora judicial, você tem que ter, na época, né? Hoje em dia diminuiu, mas na época era 150 horas, só para ser na primeira. Para ser sênior, você tinha que fazer pelo menos 350 horas. Então, eu já estava nessa segunda fase para sênior, obrigada. E aí estávamos eu e a outra mediadora, e a gente... Era um caso de regulamentação de visita. Tá? Chegou o pai que requereu a regulamentação de visita. Aí, beleza. Quando ele chegou, saiu do elevador, a criança que estava sentada lá no corredor começou a gritar. Olha, fiquei arrepiada agora. Imagina a gente, né? Começou a gritar com o horror do pai. E a criança, ela tinha o quê? 10 anos já. E ela já tinha, assim, já estava formadinha, sabe? Já tinha um corpinho, assim, a menina tem menina que desenvolve muito rápido, né? A gente sabe. Então, quando chegou lá, a criança ficou lá fora com a tia e o pai entrou com a mãe na sala e a gente via que a mãe estava com aquele semblante de terror, né? Assim, ó. Não vai, não leva. Não, tipo assim... E na mediação, a gente... E você, escutando o pai era um fofo. Você vai assim, porra, essa mulher... Como assim? Como assim? A mãe não tá querendo deixar, ele tá aqui todo solícito, ele que entrou com o requerimento da regulamentação de visita, etc, etc, etc. E aí tem um dado momento que o mediador, por isso que o mediador estuda muito. Ele não só faz o curso, mas ele tem que continuar fazendo cursos e cursos e cursos para não parar. Então, assim, é muito raio de curso que a gente faz, e reciclagem, e workshops, e seminários. É muito vasto o conhecimento. Então, a gente tem um dado momento da mediação que você faz a sessão privada, que é o quê? Está lá na lei, na resolução, que você pode fazer isso. Para quê? Para poder as partes ficarem mais à vontade, para poder conversar melhor. Então, ela ficou lá fora, a gente escutou ele falou, não, porque eu quero ter mais convivência com a minha filha, aquelas coisas todas, aquele discurso de querer ficar com o filho. Ah, tá, então agora a sua ex-mulher. Aí tá. Que não era ainda nem ex-mulher. Aí ela falou, ela estava ele estava fazendo assédio com ela. Era uma questão de pedofilia. E ela gritando, né? Você já vê como é que ela já rejeitou estava lá o próprio desde pai, cara, né? Então, alguma coisa tinha. Ela, tipo assim, nas primeiras vezes, ela ia para casa dele, aí voltava assada. Meu Deus do céu. Olha, gente, eu vou te falar. É muito dodói, né? Fazer isso com a própria filha, né? É muita doença, né? A É pessoa muito tem que ser louco. muito doente, né? Mas então, aí a gente identificou aquilo, tá? E aí a gente começou a falar, mas eu sou hipossuficiente financeira, eu dependo para poder eu dependo dele até para poder dar comida para minha filha. Então, rola muito isso, Cláudia. As pessoas às vezes estão vendo as coisas, mas também dependem. E aí também não tem o apoio de uma rede, não tem aquela força espiritual de, não, peraí, sai pra lá. Vou, nem que seja pra um abrigo, porque eu conheço gente que vai. Agora tem a codinha aí, né? Que agora, ajuda. mas antes não tinha, né? Agora tem. Então, aí a gente ficou assim, né? Aí a gente pediu um tempo para nós, mediadoras, conversarmos, que a gente tem isso, a gente pode fazer isso também. Aí eu conversando com a minha colega, eu falei assim, isso daí, eu não vou fazer acordo nenhum. Não vou permitir nenhum tipo de acordo, porque isso aí é um caso. E a outra mediadora, que era psicóloga, né? Que é psicóloga, né? Porque o mediador, ele não precisa ser advogado. Ele tem que ter a graduação. É interessante saber. Ele pode ser um enfermeiro, pode ser um perito, pode ser uma jornalista. Pode ser uma jornalista. Tem. Eu conheço duas. Pode ser a psicóloga, pode ser a professora, pode ser qualquer engenheiro. E então aí ela falou assim, não, isso daí é um caso de pedofilia, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, devolver para o cartório com observação
e falar para eles que está encerrada a mediação e que é para eles procurar se dirigir ao cartório, porque a gente está lá como mediadora, a gente não está como assistente jurídico, a gente não pode dar assistência jurídica, a gente não pode dar orientação, a gente não pode fazer nada disso. E é uma coisa completamente fora dos seus valores. Não, e fora da minha competência Da também sua de fazer isso. competência, né? Então, nesse caso, a gente pegou e devolveu. Aí ele, eu já posso levar ela para casa? Não. Não. Que absurdo, né? Não, e você tem que, tipo assim, você tem que ficar imparcial também, né? Ok, ficou imparcial, mas não é permitido também. Quando o mediador verifica uma situação dessa, ele termina a mediação, ele não continua. Vou falar só um pouquinho aqui da Alcilene, ela é pós-graduada em mediação e gestão de conflitos, Farmarte, Minas Gerais, MBA em curso de gestão de conflitos, é especializada em negociação de administração de conflitos para FGV, CBM, a mediação empresarial. Muito boa, hein, amiga? Escola de Magistratura Emerge, Escola de Magistratura Emerge, primeira turma do curso de formação de mediadores. Olha, coordenadora regional de mediação, presidente da OAB, presidente de mediação de conflitos da ANACRIM. Da Associação Nacional Criminalista. Um beijo para o meu presidente nacional. Da Comissão de Mediação de Soluções e Conflitos da AFAC, avaliadora convidada nas competições de mediação empresarial regional Sudeste e Camargue. Atuou no Conselho de Diretora e Tesoureira da Escola Superior de Advocacia ESA e OAB. E presidente da comissão da OAB vai à escola. Não, fui. Fui presidente. Você foi, né? Como é que é? Então, a comissão do OAB vai à escola é muito interessante. Aliás, era o meu xodó, né? Eu fui convidada em 2013, 2014, eu acho. E pelo Toninho, né? Pelo presidente Toninho, faleceu. E porque era uma comissão que estava meio que em coma, né? Estava um pouquinho esquecida. E essa comissão, ela tem a finalidade da gente levar para os colégios, para os alunos daqui do município, questões sobre direito constitucional, apresentar os seus direitos, os seus deveres. Na época que eu fui presidente, inclusive, eu consegui uma parceria com uma ONG e a gente fez uma cartilha digital, que inclusive falava sobre bullying, sobre o ECA, né? Sobre o que mais? Sobre os deveres e os direitos constitucionais, sobre o menor aprendiz. Bacana. Foi muito interessante. Então, esse trabalho foi o seguinte: eles tinham um link, tá? Para entrar nessa ONG, e essa ONG fornecia para eles uma senha que tinha uma plataforma que tinha várias outras matérias. Então, se eles quisessem aprender outras matérias, nessa plataforma dava essa abertura. Muito legal, Alcilene. Não, e foi muito. Aí, na época também a gente fizemos um convênio com a Fundação Municipal de Educação, no qual era o falecido Bruno Ribeiro, né, que morreu até de Covid. Uma pena. Conheci ele. Gente, Bruno, cara. Muito legal. Maravilhoso, né? Bem, a gente tá encerrando, né? Daqui a pouco, e eu quero saber. Eu tô adorando estar com você. Eu também, passando rapidinho. Eu quero saber sobre o direito sistêmico, esse livro aqui que você está nele, né? Me conta tudo desse livro. Então, deixa eu pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Isso aqui foi um convite assim que me deixou muito envaidecida, né? Pela querida Fernanda Fidalgo. Uma vez ela é mediadora também, judicial. E a gente lá no Sejusc da capital, né? Aí a gente estava conversando, ela conversando comigo, e eu estava falando sobre um projeto que eu tenho para dar mais ênfase à mediação trabalhista. Que eu quero cair fundo nessa questão da mediação trabalhista, que é super benéfica e no qual eu tive uma experiência muito boa durante a pandemia, né? Então ela me convidou para fazer uma parte do... Ai, que linda! Que bacana! E como é que eu vou adquirir esse livro? Então,
Já teve um pré-lançamento lá em São Paulo, né? Uhum. Vai estar quando aqui? Aqui, depois do carnaval, tá? Nós vamos colocar na nossa rede a data, o horário, tudo direitinho, e como fazer para adquirir. Olha, gente, vocês não têm ideia. Tem várias matérias muito boas aqui. Ah, é bacana. Não é que eu estou participando, não, mas é o direito sistêmico e o poder transformador das constelações. Pois é, e eu quero que você dê o seu Instagram para o pessoal já automaticamente no direct, né? Já adquirir. Informado, isso. Podendo também adquirir, saber não, o dia que... tem a plataforma, só que realmente eu não recebi ainda o bypass da plataforma para poder passar, mas... Com certeza eu vou colocar isso, porque, né? Então, é muito bom. Seu arroba pra mim. @Alce Mesquita. Uhum. E lá da Mediate é @Mediate Diálogos e Soluções. Acompanhe a gente no Instagram, que tem várias coisas muito legais. Olha, para mim é uma honra passar um pouco do seu aniversário comigo aqui, nesse papo super agradável, porque eu aprendi, porque eu entrei no início falando de mediação, assim, meio leiga, né? Assim, meio... Mas aí, depois eu fui entendendo e eu acho que é muito importante o seu trabalho, porque eu acho que eu já poderia estar em outro patamar, como todo mundo que está assistindo, de repente não sabe que existe, né? Não vê isso. Não, realmente não sabe. E você tinha me perguntado assim, eu podia ter entrado através da mediação, o inventário. Mas você pode pedir para consultar o seu advogado, conversar com ele antes, né? Que o seu advogado, ele é a pessoa mais indicada para poder te orientar. E se ele ver que realmente tem condições, ele pede um sobrestamento do feito lá do inventário e começa a tratar essa questão do inventário na Mediate. Vamos para a Mediate. Mediate! Show! Na esfera diálogos, né? Na esfera extrajudicial. Então, conta pra gente agora na finalização, né? Assim, que você está acabando. Fala pra gente sobre a finalização, uma frase que poderia finalizar isso tudo aqui, seu trabalho, sua história, né? E seu dia também, que é teu aniversário hoje, você como avó. Conta pra gente alguma coisa que você deixaria pra gente finalizando. Bom, pessoal, primeiro agradecer imensamente esse convite, tá? Tô assim muito alegre de estar participando desse programa, né? Aqui temos, já tava para sair, acabou saindo, nasceu a criança, a entrevista. Parabenizar a Cláudia por esse trabalho e também por toda a sua trajetória que você vem, muitos anos, né? A gente sabe. E dizer para vocês que a gente tem que ser senhor dos nossos problemas. A gente tem que se empoderar para poder tratar e resolver os nossos próprios problemas. A gente não pode deixar o nosso problema na mão de um magistrado que vai sentenciar. E nem sempre essa sentença, ainda que você seja vencedor, você vai sair feliz, entendeu? Porque você, na mediação, você consegue construir e resolver o problema da forma que os dois possam realmente solucionar e ir para frente, dar um prossegue na vida de vocês, entendeu? Então, eu deixo aqui como uma frase, mediar é preciso. Legal, mediar é preciso. Vamos encerrando aqui com a nossa finalização. Parabéns, meu amor. Tudo de bom. E até o próximo canal Niterói Podcast.